Olá, eu sou Marlene, aluna regular do curso de mestrado em Educação da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó. A gravação desse vídeo ele faz parte do processo avaliativo do componente curricular eletivo, Política Educacional no Brasil, um campo acadêmico em construção. E a disciplina ela é ministrada pelo professor Dr. Otto João Petri. E o tema que será abordado nesse vídeo, ele está relacionado à pesquisa no campo da política educacional. A minha fala, ela se divide em 4 tópicos. Primeiramente, o que é política educacional? Por que estudar política educacional? Como elaborar uma pesquisa em política educacional? E, por fim, considerações acerca do campo da política educacional. E a minha fala, ela está fundamentada primeiramente nos conhecimentos adquiridos na aula do professor Otto e em leituras realizadas de autores como Libânio, Mainardes, Fávero, Saviani e Ângelo Ricardo de Souza, entre outros. Então, para dar abertura à temática e para proporcionar um maior entendimento acerca do universo que minha fala se insere, que é a pesquisa em política educacional, revela-se importante explicitar o que são as políticas educacionais. Então, Saviani, ele fala que a política educacional, ela diz respeito às decisões que o poder público, que o Estado toma em relação à educação. Já Mainardes, ele define a política educacional como respostas do Estado para atender problemas existentes na sociedade. E elas são expressas na forma de textos legais ou de discursos oficiais. Então, por que estudar política educacional? Então, quando entendemos o que são as políticas educacionais, nós teremos condições de entender melhor o que é o Estado, como ele opera, como se desenvolvem as disputas de poder no seu interior. E as transformações políticas e econômicas mundiais nos últimos anos desencadearam grandes mudanças no sistema educacional. E atualmente as políticas elas são carregadas de intencionalidades que influenciam na formação dos alunos. Então, a política educacional no Brasil, assim como em toda a América Latina, ela ainda é considerada um campo novo em construção e em afirmação enquanto um campo específico. Então, o próprio nome da nossa disciplina já diz, um campo novo em construção. Então, o avanço desses estudos nesse campo da política depende de diversos fatores, em especial econômico e social, ou seja, para mais pesquisas é necessário mais investimento na área para formar mais pesquisadores. Então, como elaborar uma pesquisa em política educacional? Gadotti, ele destaca que falar em educação é falar de si mesmo. Uma pesquisa, ela nunca pode ser considerada neutra, pois ela contém abstrações da nossa subjetividade, do nosso cotidiano, da nossa formação, da nossa profissão, dentre outros elementos ideológicos também e culturais que podem, ainda que de modo não intencional, influenciar esse olhar na investigação. Então, ao realizar uma pesquisa, cada pesquisador fundamenta a sua pesquisa em paradigmas que orientam a sua caminhada. Mainardes ele demonstra que é importante que os pesquisadores demonstram o seu engajamento epistemológico, que isso pressupõe na prática uma reflexão, uma seriedade e também cientificidade. Então, a reflexividade, ela requer dos pesquisadores o desenvolvimento de uma consciência crítica permanente com relação aos aspectos sociais que estão envolvidos nesse processo de construção do conhecimento e da pesquisa. Isso pressupõe um olhar consciente das teorias também que fundamentam a pesquisa.
Alguns autores, eles afirmam que não há pesquisa sem teorias. E nos textos que a gente estudou de Maynardes, ele demonstra que o enfoque das epistemologias da política educacional é formado por 3 componentes analíticos, que é a perspectiva epistemológica, o posicionamento epistemológico e o enfoque epistemológico. Ambos, todos muito importantes. Então, a perspectiva epistemológica, ela se refere à cosmovisão que o pesquisador assume quando orienta a sua pesquisa. Então, como exemplo, nós temos o marxismo, o neomarxismo, o estruturalismo, entre outros. Já o posicionamento, ele indica fazer uma pesquisa consistente. Então, esse posicionamento ele está vinculado ao campo de estudos, constituindo o posicionamento do pesquisador com relação ao objeto de estudo e investigação. Então, como exemplo de posicionamento, nós temos o crítico radical, o crítico analítico, o crítico normativo, o reformista, entre outros. Já o enfoque epistemetodológico é o modo como se constrói metodologicamente a pesquisa, a partir de uma determinada perspectiva e de um posicionamento. Se refere ao nível de coerência entre os diferentes aspectos da pesquisa. Então, se há uma coerência entre os objetivos, referencial teórico, metodologia, análise e conclusão. Todos esses elementos, eles têm que estar em sintonia. Então, como já mencionei lá no início, nenhuma metodologia ela é neutra. Ou seja, ao explicitar as suas bases, o pesquisador ele pode exercer a vigilância em sua pesquisa, cuja construção parte da perspectiva e do posicionamento que ele assume. Então, o enfoque ele pode ser compreendido como um fio condutor que articula todos os elementos da pesquisa, ampliando a sua coerência, consistência e a sua rigorosidade. Então, eu trago alguns elementos de forma rápida, algumas considerações sobre o campo da política educacional. Então, conforme já mencionei, a pesquisa em política educacional, atualmente há de se considerar que esses documentos das políticas educacionais, eles carregam consigo intencionalidades que influenciam na formação dos alunos. Então, sendo assim, esses documentos, eles necessitam ser analisados de forma crítica em relação aos conteúdos que estão subjacentes, se realmente condizem com o real objetivo da educação. Então, ao criar essas políticas, geralmente aqueles que poderiam falar sobre educação, que têm experiência nessa área, que são os professores, estudantes, geralmente eles são excluídos na hora da formulação da política e dos discursos políticos. Então, a gente está, só para finalizar, estamos vivenciando um contexto histórico demarcado pela ascensão das políticas neoliberais presentes e atuantes nas políticas educacionais brasileiras, onde a escola pública ela é usada como um lugar estratégico para a concretização dos planos globais e de interesses capitalistas que visam a formação imediata para o mercado do trabalho. Então, o neoliberalismo ele foi implantado a partir de 1990 e, com isso, os organismos internacionais entraram em cena na educação do Brasil. No início, o povo brasileiro não viu no neoliberalismo uma ameaça,
por conta da passagem do longo período na ditadura militar, em torno de 21 anos, né? E com o passar do tempo, o povo começou a se dar conta das más condições dos serviços prestados pelo Estado, em especial nessa área da educação, e a grande desigualdade social que se desencadeou também no país. Então, os neoliberalistas, eles acreditam que o poder público ele deve transferir para o setor privado a sua responsabilidade na área da educação, favorecendo o mercado e promovendo uma suposta melhoria de qualidade de ensino. Eles acreditam que os pais e os alunos eles devem se tornar consumidores. E como consumidores, eles têm direito de matricular seus filhos numa escola que melhor contemple os seus interesses. E esse movimento, ele contribui para que haja uma disputa entre as escolas, no sentido de oferecer um melhor produto aos seus consumidores. O que, segundo os neoliberalistas, eles acabariam qualificando como processo educativo. E com a privatização das escolas, o Estado entra somente como avaliador do ensino, por meio de avaliações padronizadas que objetivam medir o ranking das escolas. Os alunos, então, eles são estimulados a focarem nessas provas padronizadas. E nessa direção também vem com força o ensino à distância, os cursos de curta duração, os cursos técnicos em massa, e todos predominantemente oferecidos por agências privadas. Então, as medidas neoliberais, elas afetam diretamente o cotidiano da população, ou seja, elas favorecem a classe dominante e mantêm a classe trabalhadora em situação de opressão. E Libânio, nesse sentido, ele fala que o direito ao conhecimento e à aprendizagem é substituído pelas aprendizagens mínimas para a sobrevivência. E para finalizar, então, ressalto que a educação brasileira é um campo de disputas por poder ideológico e também financeiro. E as políticas educacionais definidas na atualidade, elas não são neutras, possuem interesses que interferem na formação da sociedade. E esse modelo de educação, ele não condiz com o verdadeiro objetivo da escola e entra em conflito com as ideias de grandes educadores como Paulo Freire, que de uma forma muito distante desse cenário defende o desenvolvimento humano e a justiça social. Então, muitíssimo obrigado, professor Otto, obrigado, colegas, foi um prazer cursar essa disciplina com todos vocês. Um beijo.